No terceiro ano de Joaquim, um homem de Galiléia chamado Pedro encontrou-se em Jerusalém, em meio à opressão romana e ao alarido que cercava a vida de Jesus de Nazaré. Pedro, pescador humilde, era um dos apóstolos escolhidos pelo Mestre para fazer discorrer o reino de Deus. Contudo, o coração de Pedro estava tumultuado após a trama fatídica que o levara a negar seu Senhor 3 vezes. O olhar de Jesus, repleto de tristeza, já não saía de sua mente, e a dor de sua traição consumia-o dia e noite. A cidade de Jerusalém fervilhava com rumores e temores. O medo permeava cada esquina, e ao tom da noite, as sombras se tornavam intermináveis. Pedro fugira da companhia dos outros discípulos, buscando abrigo em sua angústia. Ele se lembrava do chamado de Jesus à beira do lago, quando suas redes estavam vazias, e sua vida parecia sem sentido. O Mestre o havia olhado de maneira única, revelando um futuro que o transformaria de simples pescador em homem de fé e esperança. Mas agora, ao relembrar suas negações, o peso da culpa o fez retornar às suas antigas margens. Recolhendo suas redes, Pedro voltou ao lago de Genezaré, onde a rotina familiar poderia oferecer um consolo temporário. Enquanto outros pescadores lançavam suas redes, Pedro se agarrava à solidão, lutando com a dor que o invadia. As noites passavam imersas em escuridão, e a certeza de seu fracasso o deixava inquieto. Era nesse profundo silêncio que a voz de Deus parecia distante e inaudível. Contudo, dias se passaram até que uma mensagem de esperança irrompeu daquela noite sombria. Após a ressurreição de Jesus, um anjo apareceu aos discípulos, proclamando: "Dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia." Era um chamado de restauração, uma linhagem de amor incondicional que Jesus ainda guardava para seu apóstolo. Pedro, mesmo tombado pela culpa, recebeu com dificuldade a centelha de esperança que brotava entre os ecos de sua dor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Em uma madrugada iluminada pelo amanhecer, Pedro e os outros discípulos se encontravam novamente à beira do lago, insatisfeitos com a pesca infrutífera. Ao romper da luz, uma silhueta familiar se destacou na margem. A voz, suave porém firme, ecoou na brisa da manhã, pedindo que lançassem as redes do lado direito. Uma obediência inexplicável os animou a atender. As redes logo se encheram com a abundância de peixes, e Pedro, ao reconhecer o Senhor, pulou da embarcação com um misto de alegria e temor. Desembarcou nas areias da praia, onde o reencontro prometia não apenas alegria, mas a oportunidade de remendar seu amor por Jesus. Enfrentando suas negações, Pedro percebeu que a restauração exigia coragem. Aqui, ao calor da fogueira, em meio a um diálogo cheio de emoção, Pedro se deparou com a pergunta que desnudou seu coração: "Você me ama?" E a cada resposta dada, cada recuperação afirmada, uma nova visão de seu destino se formava diante dele. Não mais apenas um pescador, mas um líder chamado a apacentar as ovelhas de Cristo. E assim, ao fundir sua dor com a graça, Pedro se sentia preparado, mas ainda imerso no mistério. Como seu futuro se desenrolaria agora, em meio ao chamado tão grandioso? A história estava apenas começando a mostrar a imagem transformadora do plano divino, deixando a audiência a ansiar pela continuação desta jornada redentora. Pedro, agora repleto de renovada determinação e entusiasmo, sentou-se à beira do lago, refletindo sobre as palavras de Jesus. Seu coração pulsava com a segurança de um amor restaurado, mas as sombras do passado ainda dançavam à sua volta. Durante aqueles dias incertos, o eco das negações ainda sussurrava em sua mente, trazendo dúvidas e medos que o faziam questionar a profundidade de sua fé. Enquanto isso, os outros discípulos foram se aquietando ao seu redor, mexendo nas brasas da fogueira que fervilhava suavemente. A atmosfera era de expectativa. Cada um deles sabia que grandes coisas estavam à frente, mas o peso do que havia acontecido na noite da prisão permanecia latente. O olhar de Pedro se perdera nas ondas tranquilas, refletindo a luz do Senhor, como se estivesse buscando resposta para seu futuro.
Então, Jesus começou a falar novamente. Com uma voz que misturava autoridade e amor, ele começou a instruir Pedro a seguir em frente, a entrar em uma nova missão. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queiras. João 21:18. As palavras do mestre ressoaram como um sino em sua alma, ecoando promessas e desafios. Pedro, tomado pela emoção, olhou nos olhos de Jesus, buscando compreender a profundidade da profecia. Ele percebeu que o chamado que estava recebendo de Cristo ia além do simples ato de liderança. Era uma convocação para servir, para sacrificar-se e para ser testado em sua fé. No entanto, uma nuvem de confusão pairava sobre o que seu futuro realmente pretendia, à medida que Jesus falava de um destino que o levaria a novos limites. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber a magnitude de ser apóstolo. A responsabilidade que isso acarretava era imensa, mas Deus havia proporcionado a restauração, e ele mesmo o capacitaria. No meio de toda essa revelação, Pedro sentiu uma angústia surgir novamente. Mestre, e quanto a este? Ele apontou para João, que escutava atentamente, observando aquele diálogo sagrado. O coração de Pedro se afligiu, não pela comparação, mas pelo que estava por trás de sua pergunta. Ele desejava entender se o sacrifício exigido dele era diferente, se a carga de sua própria história de negação era mais pesada que a dos outros. Jesus, com um olhar sério e cheio de amor, respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. João 21:22. A certeza da procura de Deus por cada um de seus discípulos encheu Pedro de esperança. Ele começa a compreender que cada jornada é particular e que todos tinham seu papel no imenso plano do reino. Enquanto a conversa fluía, o sol se erguia majestosamente no céu, simbolizando não só o novo dia, mas uma nova era que começava na vida de todos os discípulos. Pedro sentia que suas corrosivas dúvidas estavam sendo trocadas por um renovado senso de propósito. No entanto, a incerteza permanecia. Como essa nova fase se desenrolaria diante de níveis de perseguição e adversidade que se aproximavam? A história continuava, entrelaçada não apenas para Pedro, mas para todo o povo de Deus. Que suas parábolas e milagres pudessem levar luz em meio à escuridão. Cada passo dado por Pedro seria decisivo para o futuro do cristianismo, e ele era apenas um instrumento na grandiosa sinfonia orquestrada pelo Senhor. E assim, conforme Jesus falava, Pedro não podia deixar de pensar nas implicações de tudo o que havia ouvido. Ele sabia que um chamado já havia sido lançado, mas diante da magnitude do que estava por vir, uma nova questão brotou em seu coração inquieto. Qual o verdadeiro custo de seguir a Cristo? A pergunta estava pendente no ar, uma interrogação que se desdobraria em revelações futuras sobre a grandeza e a entrega exigidas para servir o propósito divino. O que Pedro não sabia era que a resposta começaria a se desvelar de maneiras surpreendentes e que o futuro que o aguardava estava entrelaçado nas promessas de Deus. Pedro, enquanto contemplava as profundezas das palavras de Jesus, sentiu uma onda de ansiedade ressoar em seu espírito. O sol, que agora iluminava o rosto dos discípulos, parecia aquecer o frio que ainda permeava seu coração. Como poderia seguir com o peso de suas traições pesando sobre ele? A visão do seu passado se tornava um empecilho à esperança de um futuro. Nessa luta interna, o mestre tinha se tornado sua única âncora, e ele buscava se firmar nessa verdade. As ondas do lago continuavam a quebrar suavemente na margem, e ali, à sombra do mestre, outros discípulos também assimilaram as palavras que ecoavam no ar. Eles haviam testemunhado cada milagre, cada ensinamento, e agora se preparavam para o que o Senhor havia lhes dito. No entanto, um temor sutil permeou a conversa, à medida que percebiam que a missão que os aguardava não seria simples, e as promessas de perseguição e tribulação estavam iminentes. Senhor, começou Pedro, quebrando o silêncio, como poderemos nos manter firmes diante de tamanhas provas? Que força nos sustentará em tempos de tribulação? A elevação do tom de sua voz não passou despercebida, e alguns olhares foram lançados de relance entre os discípulos. Havia temor em seus corações, mas também uma determinação crescente. Jesus, sem hesitar, respondeu com amor e sabedoria. Em verdade, eu vos digo, o Espírito Santo será convosco. Ele vos guiará em toda a verdade e vos lembrará de tudo o que eu vos disse. João 14:26. Essas palavras trouxeram um novo sentido de esperança e segurança.
como se uma luz divina iluminasse o caminho diante deles. A promessa do Consolador era um bálsamo para as almas ansiosas, uma garantia de que não estariam sozinhos. Enquanto isso, a cena começou a mudar, e o ambiente ao redor do lago começou a pulsar com a vida ao redor deles. O som das águas criou um eco semelhante ao da voz de Deus, e o horizonte se desfazia em brilho dourado, como se o céu também estivesse atento ao que estava prestes a se revelar. Repentinamente, um grito ecoou do meio da multidão que se formava à beira do lago. "Olhem, o Cordeiro de Deus, ele vem!" anunciou um homem exaltado que se aproximava apressado. Todos os olhares se voltaram para Jesus, e a atmosfera se tornou eletrificada. Pedro rapidamente se levantou, com o coração acelerado, enquanto a figura do Senhor se tornava mais clara no horizonte. Jesus, agora com um olhar penetrante, caminhava em direção às pessoas, trazendo um sentido de propósito e chamado. O semblante sereno de Cristo fazia com que as dúvidas e os medos de Pedro se esvanecessem. Mas em meio à adoração emergente, uma nova perspectiva tomou conta de Pedro. Se o Senhor estava prestes a realizar algo grandioso, o que ele precisaria fazer para se alinhar com o plano divino? Jesus não apenas atraía as multidões, mas também chamava os corações mais hesitantes como o de Pedro, mostrando que seu próprio passado não tinha poder sobre o futuro que Deus lhe prometia. Naquele instante, o discípulo compreendeu que a redenção era não só para ele, mas para todos que escolhessem segui-lo. A missão que se apresentava diante deles não apenas restaurava os corações quebrantados, mas também os impulsionava a um maior entendimento da graça e da misericórdia de Deus. Nesse momento sublime, uma certeza indiscutível se formou na mente e no coração de Pedro. Ele sentiu que a revelação de sua verdadeira vocação começava a clarear-se. E enquanto observava a cena, ele escutou a voz do Senhor novamente. "Na verdade, eu vos digo, o que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes." Mateus 25:40. As palavras penetraram profundamente em seu ser. Afinal, qual seria o custo de seguir a Cristo? A resposta estava se desvelando diante dele, promissora e poderosa, mas também desafiadora. Ao olharem para os que se aproximavam, Pedro soube que estava prestes a enfrentar uma nova era, marcada não por suas fraquezas, mas pela força que Deus ofereceria através do Espírito Santo. Assim, nesse momento de revelação, Pedro pressentiu que a chave do futuro estava em abrir seu coração para a transformação divina. E nesse contexto de redenção, uma nova pergunta ressoou novamente. Quem entre nós de fato está preparado para realizar as obras maiores que ele prometeu? A estratégia celestial do Senhor estava prestes a ser revelada de forma poderosa, e a jornada de verdadeira entrega ainda estava começando. Enquanto as palavras de Jesus reverberavam no coração de Pedro, uma inquietação pairava no ar, como se o próprio céu estivesse em expectativa. O olhar do Mestre, cheio de compaixão e firmeza, direcionou-se à multidão que se aglomerava em torno dele, e cada olho estava agora fixo na figura do Cordeiro. A atmosfera tornava-se carregada de promessas e possíveis provações. Os murmúrios entre os discípulos foram apagados pela voz autoritária de Jesus. "Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens." Naqueles momentos, Pedro sentiu uma onda de temor e alegria ao mesmo tempo. "Como posso eu, que falhei e nega-te, ser um pescador de homens?" pensava consigo mesmo. Mas a chamada de Jesus ecoava como um convite à salvação, não apenas para ele, mas também para todos que o buscavam. A multidão começou a se aproximar, com semblantes mistos de fé e curiosidade. Pessoas de todas as idades e condições pareciam ser atraídas para aquele momento divino. Pedro olhou ao redor e percebeu rostos conhecidos e estranhos. Cada um ali trazia suas dúvidas e anseios. Jesus, ciente do peso de suas incertezas, começou a falar com autoridade, proclamando a boa nova do reino de Deus. "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Cada palavra era como um bálsamo para os desgastados pela vida. Contudo, em meio àqueles ensinamentos, a lembrança das negações de Pedro se manifestou, como sombras em um dia ensolarado. Sentia-se pequeno e incapaz,
mas o olhar infalível do Senhor parecia prometer um futuro além de suas falhas. Enquanto Jesus continuava a ensinar, algo extraordinário aconteceu. A tranquilidade da água do lago se rompeu com as ondas de um vento inesperado. Os discípulos se entreolharam, inquietos com o que estava por vir. E então, Jesus fez uma pausa, voltando seu olhar penetrante para Pedro. "Você me ama mais do que estes, não é?" perguntou, em tom de amor e desafio. Pedro sentiu um aperto no coração. "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo", respondeu ele, mais uma vez a luta interna aflorando em sua alma. "Cuide das minhas ovelhas", disse Jesus, fazendo com que Pedro compreendesse que sua vocação estava fixada numa verdade maior, o amor que Deus tem por aqueles que o buscam e por aqueles que se sentem indignos. O vento aumentou, e os sussurros da multidão tornaram-se um clamor. "Mestre, não nos deixes!" clamavam os aflitos. E Jesus, então, com autoridade que somente o Filho de Deus poderia possuir, levantou a voz e disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Nesse instante, o poder de Deus se manifestou em cada coração. A certeza da salvação começava a brotar nas almas dos que ali estavam. Pedro, ainda refletindo sobre sua condição, sentiu que a redenção não era apenas uma expectativa, estava sendo oferecida a ele agora. A transformação estava a um passo de ser completada, não pelas suas obras, mas pelo amor incondicional do Senhor. Mas a murmuração do vento não trazia apenas a alegria daquela mensagem. Um presságio de lutas e perseguições estava iminente. Os rostos na multidão pareciam misturar alegria e apreensão, como se todos soubessem que essa nova jornada não seria isenta de desafios. "Quem entre vós está disposto a ficar firme na dor e na alegria por amor a mim?" desafiou Jesus. A pergunta reverberou em cada coração presente, incluindo o de Pedro, que agora tinha um dilema diante de si. Ele sabia que a entrega total exigiria mais do que o amor proclamado. Haveria um custo, um caminho que demandava coragem. À medida que as palavras de Jesus ecoavam, Pedro experimentou um profundo desejo de redimir sua história. Ele compreendeu que, ao seguir o Mestre com sinceridade, ainda que vacilante, ele poderia se tornar um instrumento nas mãos do Altíssimo. O Espírito Santo já estava se movendo entre eles, preparando os corações para o que estava por vir. E assim como um novo amanhecer surgindo no horizonte, a verdadeira missão de Pedro começava a se desenhar. A revelação da próxima etapa de sua vida estava se aproximando, e uma pergunta ecoou em sua mente. Mas o que será necessário fazer para cumprir o plano de Deus? O mesmo Espírito que havia ordenado a criação agora estava preparado para fazer mais em seu interior, e Pedro começou a intuir que a resposta ao seu dilema de fé estava mais perto do que imaginava. Enquanto a multidão se aquietava, com o coração suspenso entre a esperança e o temor, os olhos de Pedro buscavam a mensagem divina que emanava do Mestre. A luz do sol se infiltrava entre as nuvens, trazendo calor ao ambiente, mas a ansiedade no peito do apóstolo parecia congelar o tempo ao seu redor. Como poderia ele, que tantas vezes havia se enredado em sua própria fraqueza, se tornar um pilar para os outros? Jesus, percebendo a luta interna de Pedro, se aproximou dele e, com um toque gentil, afirmou: "Pedro, não temas, eu tenho um chamado maior para você. Agora perceba que minha força se aperfeiçoa em sua fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. A realidade do que ele dissera começava a se infiltrar lentamente na alma de Pedro, acalmando a tempestade que aninhava-se em seu coração. De repente, um grito rasgou o ar: "Mestre, salva-me!" Uma mulher, com os olhos aflitos e a face marcada por sofrimentos, corria em direção a Jesus. Sua voz era um eco de desespero, e a multidão se dividiu, revelando uma mulher encurvada, conhecida por muitos no vilarejo. Ela havia sofrido de uma hemorragia por 12 anos, e a impotência de tantos médicos se tornara uma ferida mais profunda do que as dores físicas que ela carregava. Jesus moveu-se em sua direção e a atmosfera mudou. Um murmúrio de fé começou a se espalhar entre os que assistiam. "Se eu tão somente conseguir tocar na orla de suas vestes, serei curada", pensava a mulher com determinação, consciente que aquela era sua única esperança. Pedro observou cada movimento e uma emoção inexplicável o invadia.
Enquanto a mulher se aproximava, ele percebeu como o amor de Jesus transbordava e uma nova compreensão de seu chamado se formava em seu coração. O Mestre estava ali, não apenas para pregar, mas para curar e restaurar o que havia sido perdido. A mulher fez um esforço tremendo para se aproximar do Senhor, e ao tocar a orla de seu manto, um poder fluiu dela. "Quem é que me tocou?" perguntou Jesus, interrompendo o que parecia ser um simples movimento entre a multidão. O céu parecia conter a respiração, e Pedro, embora perplexo, viu a sabedoria em cada palavra do Senhor. Ele respondeu: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou?" Jesus, imperturbável, voltou seu olhar para a mulher, que diante dele tremia, reconhecendo que havia sido curada. "Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e esteja livre do seu mal." Marcos 5,34. Esse encontro, uma colagem de dor, fé e cura, fez com que Pedro compreendesse que o que parecia um momento de fraqueza podia ser o começo de uma grande obra. Naquele instante, uma parte do coração de Pedro foi incendiada pela compaixão e pela determinação do Senhor. Poderia ele também tocar vidas, como aquele toque transformador? Poderia ser o canal pelo qual o amor de Deus fluiria para outros? Assim como a mulher encontrou sua cura, Pedro percebeu que poderia trazer a esperança e a salvação ao mundo. Mas a cena estava longe de terminar. Enquanto as portas da cura se abriam, um mensageiro se aproximou com notícias devastadoras. "Mestre, a filha de Jairo, o oficial da sinagoga, está morta. Não perturbe mais o mestre." A expressão de Jesus se firmou diante dessa notícia. "Não temas, creia somente." Marcos 5,36. Ele disse, enquanto um silêncio pesado envolveu a todos. Os olhos de Pedro se arregalaram, uma nova inquietação agitando sua alma. Ele começava a entender que caminhavam juntos, gente de fé e de dúvida, para um propósito muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. O chamado para ser um pescador de homens agora se tornava uma realidade palpável. Quais seriam os próximos passos? Como o grande plano de Deus se desvelaria diante deles? Enquanto a multidão olhava em suspense, as palavras de Jesus ecoaram em seu coração, acumulando expectativa e mistério. Pedro sentiu que sua jornada apenas estava começando, e a próxima revelação do Senhor pairava no ar, prestes a impactar não apenas sua vida, mas o mundo inteiro. O que viria a seguir no plano soberano de Deus? Enquanto o sol avançava pelo céu, lançando sombras longas sobre o chão poeirento, Pedro se viu emaranhado em um turbilhão de pensamentos. A visão da mulher curada ainda pulsava em sua mente, mas a notícia da morte da filha de Jairo rapidamente eclipsava essa luz. Qual seria o significado do que estavam prestes a vivenciar? O mestre falara sobre fé inabalável, mas como poderia uma esperança sobreviver à morte? Jairo, o oficial da sinagoga, aproximou-se. Seu semblante era uma mistura de desespero e determinação. Com um olhar firme, ele implorou a Jesus: "Venha, meu Senhor, e ponha a sua mão sobre minha filha, para que ela viva." Mas a resposta de Jesus ainda ecoava na mente de Pedro: "Não temas, creia somente." A confiança de Jairo na palavra de Jesus refletia algo que Pedro aspirava ardentemente: uma fé intrépida e inabalável. Enquanto Jesus e a comitiva avançavam, Pedro sentiu que este era um momento de grande significância, um ponto de inflexão. O caminho em direção à casa de Jairo era apertado, a multidão apertava-se como se tivesse vida própria, e entre as vozes era possível ouvir murmúrios de expectativa e descrença. Com cada passo, a realidade da morte tornava-se mais opressiva, mas estava ali um homem que dizia que tudo era possível. O ar estava carregado de tensão quando chegaram à casa. O lamento ressoava como um eco distante. A dor e o sofrimento permeavam a atmosfera. Pedro, observando tudo com um coração ansioso, virou-se para Jesus na esperança de ver uma reação que acolhesse o desespero daquela situação. Mas o Senhor, com seu olhar compassivo, não se deixou abalar. Ele prosseguiu, afirmando com autoridade: "A menina não está morta, mas dorme." Marcos 5,39. Os que estavam ao redor lançaram-se em risadas escarnecedoras. Como poderiam aqueles que experimentaram a dor da perda ignorar tão facilmente as palavras do Mestre? Pedro sentiu uma onda de zanga e confusão. Como era possível que não vissem o poder e a autoridade que estavam diante deles? Mas ser tratado com dúvida era um destino familiar, e o apóstolo sentiu uma renovação em seu espírito, impulsionando-a a crer.
Ao entrar na casa, Jesus pediu que apenas os pais da menina e 3 de seus discípulos o seguissem. Pedro, junto a Tiago e João, acompanhou o mestre na intimidade da sala onde a pequena estava deitada. Um profundo silêncio cobria o lugar. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido e todo o universo estivesse centrado naquele instante. Com compaixão, Jesus tomou a menina pela mão e em voz suave disse: Talita cumi, que significa: Menina, levanta-te. Um poder indescritível fluiu daquele toque, e para a surpresa de todos, a menina reabriu os olhos. A respiração, que antes era inexistente, agora retornava com vigor. Pedro ficou paralisado, assombrado pela manifestação do poder de Deus revelado em Cristo. Este não era apenas um milagre, era um prenúncio de algo maior, um vislumbre da ressurreição que um dia ele mesmo prometia. Mas as ordens de Jesus eram claras. Digam aos outros que não contem o que viram. O segredo do reino de Deus permanecia velado prioritariamente aos poucos que estavam próximos. Isto intrigava Pedro, pois ele sabia que o plano de Deus, por mais misterioso que fosse, estava em andamento. E assim, enquanto piedade e gratidão irromperam na casa de Jairo, o coração de Pedro pulsava com fervor. Ele começava a vislumbrar o significado pleno do chamado que recebera. Como poderia um simples pescador ser um agente do reino de Deus? No fundo de sua alma havia um questionamento ardente. Jesus virou-se para Pedro, e em seus olhos profundos havia um convite e uma promessa. Você será a pedra sobre a qual edificarei minha igreja. Mateus 16:18. Nesse momento, Pedro entendeu que cada desafio e cada milagre eram parte de um plano soberano e mais amplo, em que ele teria um papel crucial. Enquanto a cena se desdobrava, um novo mistério pairava no ar. O que significava realmente ser uma pedra na edificação do Senhor? Quais seriam os próximos movimentos de Deus? O tom da vida de Pedro estava prestes a mudar, em uma jornada que desafiaria seus limites e revelaria o plano supremo de Deus para a humanidade. As horas passaram, e a luz do dia começou a se apagar, precedendo uma noite que prometia ser tão cheia de desafios quanto as horas que passaram. Pedro, ainda absorvendo a cena extraordinária, sentiu o peso do chamado sobre seus ombros. Olhando para a menina que agora vivia, uma nova ansiedade brotou dentro dele. O que Deus realmente esperava dele? Ao deixarem a casa de Jairo, Pedro observou as pessoas se dispersarem, ainda pasmas com o que acabaram de testemunhar. Ele podia sentir a animação no ar, mas uma parte dele estava em conflito. Que tipo de homem eu sou, Senhor? Sou apenas um simples pescador, murmurou para si mesmo, enquanto seguia Jesus. O caminho até a praia não era longo, mas cada passo ressoava como um eco de incertezas. Quando chegaram à beira do lago, a brisa fresca da água trazia um alívio momentâneo, mas a inquietação de Pedro não diminuía. Ele se deixou levar pela cumplicidade da noite, onde as sombras dançavam sobre a luz da lua. Foi então que Jesus, em um tom sério, dirigiu-se a ele. Pedro, a fé não é apenas o que se vê, é o que se crê. Muitos estão prontos para seguir, mas poucos estarão preparados para suportar a verdade que vem com isso. Pedro olhou fixamente para o mestre, sentindo a gravidade daquelas palavras. As lembranças de Felipe, que um dia desafiara Judas, e as discussões acaloradas entre os discípulos surgiram em sua mente. Eles não apenas seguiam Jesus, eles claramente lutavam contra as marés da dúvida e da incredulidade. Mas, o que isso significa para mim, Senhor? O que sua demanda implica? Questionou Pedro com a urgência de alguém que se encontrava em um precipício espiritual. Nesse momento, Jesus afirmou com firmeza: Entre aqueles que se dizem meus, muitos se afastarão quando as dificuldades surgirem. Mas você, Pedro, precisa ser forte e se lembrar: a pedra que eu escolher começará a criar a casa de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A aurora de uma nova compreensão começou a despontar na mente de Pedro, mas a escuridão da dúvida ainda pairava sobre ele. Como poderia ele sustentar tal responsabilidade? E se eu falhar, Senhor? E se eu não puder suportar o peso dessa pedra? Perguntou, sua voz tremulante. Jesus se aproximou, a serenidade refletida em seu olhar quase celeste. A minha graça é suficiente para você, Pedro. Em sua fraqueza, minha força se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. O mestre colocou a mão sobre o ombro de Pedro, e subitamente ele se sentiu amparado por um amor que não se via com os olhos, mas que transbordava do coração de Deus. Assim, enquanto a lua começava a se esconder, um novo horizonte parecia se desenhar tanto no céu
quanto no coração de Pedro. A revelação do propósito de Jesus em sua vida se tornava mais clara, enquanto o desejo de ser fiel começava a superá-lo. O que ele não sabia era que testes ainda viriam, provações que desafiariam sua fé, e que uma vez mais revelariam a verdadeira força daquilo que ele se tornaria. No ar pairava ainda um mistério. A resiliência que Jesus prometeu seria o suficiente para sustentar o próximo desafio que estava prestes a surgir? Pedro não poderia imaginar as tempestades que viriam, nem os momentos de fraqueza que se aproximavam. Contudo, naquele instante silencioso à beira do lago, ele fez um voto silencioso. Posso permanecer fiel, mesmo quando a noite se aproxima. E enquanto Jesus olhava para as águas calmas, uma voz suave, mas poderosa, ressoou em seu espírito. A aliança do Senhor nunca falhará, e o que está por vir será a realização do plano eterno de Deus. O reino está próximo, e você será parte dele. Com um coração ardente e uma mente iluminada pela fé em desenvolvimento, Pedro sabia que algo impressionante estava prestes a acontecer. Assim como a noite se preparava para dar lugar ao novo dia, ele estava a caminho de descobrir a profundidade de sua jornada, no amor e no propósito de Deus. Enquanto a noite envolvia o lago, Pedro e Jesus permaneceram em silêncio, contemplando a vastidão que se estendia diante deles. A luz da lua refletia na superfície da água, como um manto sutil que cobria as ansiedades do coração de Pedro. Contudo, as preocupações que ele guardavam estavam longe de se dissiparem. De repente, a calmaria do cenário foi rompida pela voz de um homem, que se aproximava apressadamente, ofegante e em desespero. «Mestre!» ele gritou, aproximando-se de Jesus. O olhar de preocupação em seus olhos trouxe um alerta imediato. «Meu filho está à morte!» Pedro sentiu um aperto no peito ao ouvir a súplica do pai. Novamente, aquelas palavras o atingiram com força. «O que você fará, Pedro? Você pode ajudar?» Ele se lembrou da mulher que tocara nas vestes do Senhor e fora curada, e de como as multidões se aproximavam de Jesus com fé em sua capacidade de transformar vidas. Mas, ao mesmo tempo, a sombra de sua própria fragilidade o assombrava. Jesus virou-se e, com um olhar de compaixão afirmativa, disse ao homem: «Não temas, apenas crê». Pedro observou com admiração enquanto o mestre se dirigia ao homem aflito, tocando em sua dor e trazendo esperança. A fé daquele homem era palpável, e Pedro se viu desejando ter uma fração daquela confiança. O mestre, então, seguiu em direção à casa do pai angustiado, e Pedro foi atrás, lutando com seus próprios medos. No caminho, a multidão se aglomerava, e as vozes crescendo em volume pareciam como ecos de incertezas. Pedro lembrava-se de suas falhas passadas, as vezes em que duvidou, as negações que o atormentavam. A fraqueza pulsava em seu ser, e a incerteza tornava-se um peso em sua jornada. «Como posso ser a pedra, Senhor, se sou vulnerável como a areia?» Ele sussurrou, buscando um sinal de encorajamento em meio à maré de sentimentos tempestivos. Quando chegaram à casa de Jairo, o lamento e o choro enchiam o ar. A dúvida estava presente, como uma densa neblina. Mães chorando pelos filhos, esposas de luto e amigos em desespero. Tudo parecia perdido. Jesus, no entanto, fez um movimento inesperado ao entrar e dizer: «Por que alvoroçam e choram? A menina não está morta, mas dorme». Aquela declaração cortou o lamento como uma faca afiada, e risadas irreverentes brotaram entre o que estavam ali, duvidando da verdade que ele proclamava. Pedro sentiu seu coração disparar. Como poderia ele afirmar isso? E se a dor que eu sinto for verdadeira? Quanto se perderá, Senhor, se não crermos? Mas como se Jesus pudesse ler suas inquietações, ele se voltou para Pedro com um semblante firme. «Pedro, não se deixe levar pelo que os olhos veem. A verdadeira visão está em acreditar que tudo é possível para aquele que crê». Com um toque na mão do pai aflito, Jesus levou Pedro e outros ao interior da casa. Ali, no quarto onde a menina jazia, a atmosfera estava carregada de expectativa e temor. «Talita cumi», ele disse, e o nome soou como um hino de esperança. Quando a menina se levantou, os olhares se transformaram de incredulidade em assombro. Pedro, ao testemunhar aquele milagre, sentiu a transformação profundamente em seu coração. A dúvida que antes o dominara agora se dissipava entre as ecos de fé. Ele entendia, naquele instante sagrado,
o significado verdadeiro do chamado. Ele não estava destinado a ser uma pedra apenas, mas uma rocha onde outros também se ergueriam na fé. À medida que saíam da casa, Pedro ouviu Jesus dizer ao pai da menina que era necessário dar a ela algo para comer. Aqui é o caminho da palavra e da ação, Pedro sussurrou para si mesmo, reconhecendo a ligação entre fé e obras. No entanto, assim como a surpresa e a alegria invadiam os corações ali presentes, uma nova sombra surgiu. Como um breve suspiro do vento, a voz do Espírito Santo sussurrou a Pedro: a verdadeira prova da fé está ainda por vir. E assim, enquanto a luz do dia começava a se erguer no horizonte, uma nova expectativa se instalou no peito de Pedro, junto a uma revelação perturbadora sobre sua própria jornada. Qual seria a verdadeira medida de sua fé quando os desafios realmente chegassem? O plano soberano de Deus começava a se revelar, mas ele estava prestes a ser testado de maneiras que nunca poderia imaginar. Enquanto o sol rompia a bruma do amanhecer, Pedro sentiu o peso da incerteza em seu coração. As vozes de celebração que ecoavam à sua volta pareciam distantes, como se ele estivesse imerso em um mar de dúvidas. As lições que aprendera com Jesus estavam agora em confronto com a fragilidade de sua fé. O que será de mim, Senhor? Ele ponderou silenciosamente, enquanto a massa de pessoas ao redor começava a se dispersar. Jesus, sabendo o que se movia na alma de Pedro, aproximou-se dele com um olhar de profundo amor. Pedro, disse o mestre, você está pronto para a próxima lição. O discípulo, tomado por um misto de medo e esperança, olhou nos olhos do Senhor, desejando receber uma resposta que acalmasse suas inquietações. O que mais precisa acontecer para que eu possa verdadeiramente crer? O Senhor então conduziu Pedro para longe da multidão, em direção a um campo aberto, onde a luz do sol podia brilhar livremente. Aqui, Pedro, é onde as verdades são reveladas. Enquanto caminhavam, Jesus começou a narrar os grandes feitos de Deus através da história, como Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel e como os profetas proclamaram sua vinda. Pedro, você sabe que é a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. As palavras de Jesus penetraram no coração de Pedro como um raio de luz dispensa a escuridão. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de suas negações veio à tona, trazendo uma nova onda de peso e vergonha. Mestre, como posso ser a rocha se fui tão fraco? Eu o neguei, eu fugi de ti quando te mais precisava. Jesus olhou fixamente para Pedro e disse: é exatamente em sua fraqueza que minha força se aperfeiçoa. Você poderá ser um exemplo de redenção e fé, e haverá um tempo em que esta prova de sua fé será sua maior bênção. Pedro não entendia completamente aquelas palavras, mas uma chama de esperança acendeu-se dentro dele. Enquanto refletiam sobre suas conversas, uma notícia alarmante se espalhou como um incêndio. Herodes havia prendido João Batista. A atmosfera mudou repentinamente. A privação e a injustiça pairavam sobre a região como uma névoa ameaçadora. Pedro sentiu seu coração bater mais rápido. O que será de nós, Senhor? Faremos frente a isso. Com um olhar sereno, Jesus respondeu: não se preocupe com o que está por vir. O que importa é a preparação que Deus faz em cada coração. E você está sendo preparado, Pedro. Pelas palavras de Jesus, o medo se tornava um pouco mais suportável, embora não menos real. O que o futuro traria? O plano soberano de Deus estava em andamento. Algo maior do que qualquer coisa que Pedro poderia imaginar estava prestes a se revelar. A sombra dos eventos à frente tornava-se mais evidente, enquanto a luz do Senhor o guiava através da incerteza. Então, Jesus levou Pedro a um monte mais alto, onde os discípulos se reuniam. Não temam, em mim vocês têm paz, disse o mestre. Neste mundo vocês enfrentarão tribulações, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Pedro ouviu aquelas palavras como uma declaração de esperança em meio à tempestade. A compreensão de que Jesus já havia vencido acalmava suas ansiedades, embora novas dificuldades estivessem por vir. E assim, enquanto o eco da promessa divina pairava no ar, Pedro sentia o peso de sua jornada não mais como um fardo, mas como um chamado. A verdadeira prova da fé está ainda por vir, ele recordou, sentindo-se fortalecido. Por fim, enquanto o grupo observava os horizontes,
Um novo mistério surgiu. O olhar de Jesus se desviou ao longe, como se visse algo que Pedro ainda não conseguia captar. Um novo desafio se aproximará, Jesus disse, e a sua fé será testada mais uma vez, Pedro. Será você capaz de permanecer firme? Assim, o plano soberano de Deus se desenrolava, e uma nova fase na caminhada de Pedro começou a se formar no horizonte, repleta de desafios e da promessa de transformação. Enquanto a manhã se tornava tensa à medida que novas revelações se aproximavam, Pedro sentia seu coração acelerado. O vento soprava suavemente no monte onde estavam, mas os pensamentos tumultuados em sua mente pareciam tempestades incontroláveis. As palavras de Jesus giravam como fumaça em sua consciência. Uma nova fase está a caminho, ecoava em seu ser. Mas que nova fase poderia ser mais desafiadora do que perder a confiança em si mesmo e em seu chamado? Enquanto os discípulos conversavam entre si, Jesus se virou para eles, e a intensidade de seu olhar fez com que o murmúrio da multidão se silenciasse. Em verdade vos digo, que um entre vós me trairá. Ele proclamou com uma voz que era como trovão silencioso. Os discípulos se entreolharam, confusos e alarmados. O peso da afirmação criava uma tensão palpável, e Pedro sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Quem pode ser? Perguntou um dos apóstolos, sua voz trêmula. A inquietação permeava o ar, e Cristo continuou: aquele que come do meu pão é quem me trai. A sensação de traição pairava nas palavras de Jesus, e o olhar ansioso de Pedro se fixou em Judas, que se desviava do grupo, buscando a ausência na sombra. Senhor, começou Pedro, meio sem saber o que dizer. Não pode ser. Eu estou aqui com você, mesmo em tribulação. Afirmar seu amor e lealdade ao Senhor era tudo o que ele sentia que poderia fazer naquele momento, mas a incerteza de seu futuro o consumia. Jesus, com um tom gentil, olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Essas palavras eram como um peso e um alívio ao mesmo tempo. Ele não estava sozinho em suas fraquezas, e Jesus já havia antecipado a luta que não tardaria a chegar. Mestre, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte, exclamou Pedro, sua bravura um escudo contra o desespero que cercava seu coração. Mas Jesus olhou firme em seus olhos e trouxe a verdade ao espaço. Em verdade te digo que hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. A negação foi um golpe direto na alma de Pedro. As palavras de Jesus cruzaram seu coração como uma espada, e ele se viu incapaz de suportar a ideia de falhar novamente. Seu espírito ardia com um desejo intenso de provar seu amor por Jesus. Mas o que aconteceria quando a provação realmente chegasse? Não havia garantia de que poderia enfrentar a crueldade dos homens ou a incredulidade que viria. A atmosfera começou a mudar novamente. À medida que a multidão se dispersava, as conversas ao redor enchiam-se de ansiedade e medo. Pedro sentiu o peso da responsabilidade retornar. A traição de um irmão poderia levar à ruína, não apenas para ele, mas para todos a quem amava. E mais uma vez começou a questionar seu propósito, sua posição. Como posso ser um líder se sou um traidor? No fundo de sua alma, uma súplica emergiu. Senhor, mostra-me o caminho. Em meio à confusão, um grupo de homens armados se aproximou, trazendo uma nova onda de incerteza. O cheiro de medo paralisou o ar nas narinas de Pedro, enquanto a visão de soldados romanos se espelhava em seu espírito. No momento decisivo, Jesus se levantou. Ele se movia com uma calma sobrenatural. O mestre, cercado por inimigos, parecia mais forte do que nunca. Pedro, em um momento de pura instintividade, sacou sua espada e com fúria cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus se virou, e a expressão nos olhos dele era um mar de compaixão. Pedro, guarda a tua espada, pois quem vive pela espada morrerá. Mateus 26, 52. Em um gesto terno, Jesus curou a orelha do servo, mostrando que a verdadeira luta não era entre carne e sangue, mas contra as forças do mal. Pedro, agora atordoado, viu a cena como um reflexo de sua própria luta interna. Era uma guerra travada em seu coração e em sua fé,
e a fragilidade de sua humanidade se tornava cada vez mais evidente. Ele não estava preparado para entregar tudo por amor a Cristo, mesmo que seu desejo fosse genuíno. O desespero o dominava à medida que contemplava suas ações. Os soldados levaram Jesus, e Pedro seguiu de longe, seu coração cheio de angústia e confusão. Ele não sabia se deveria se aproximar ou se esconder. Um medo paralisante o envolveu, e as sombras da traição e da negação surgiram novamente. Virando-se, ele ouviu vozes que começaram a questioná-lo. Você também é um deles. Ele não pode suportar a verdade que apenas sua presença poderia revelar, e negou o Senhor. As palavras atravessaram seu coração. Ao terceiro clamor do galo, a realização de sua traição o atingiu como um soco no estômago. Ele havia falhado, não apenas como apóstolo, mas como amigo íntimo do Salvador. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a dor da culpa se convertia em um grito silencioso em sua vida. Ele havia traído aquele que o amava. Em meio à sua dor, uma revelação começava a emergir daquelas sombras. A restauração vem a todos que se arrependem. O plano soberano de Deus não se limitava apenas à fraqueza humana, mas à redenção divina. Como um fogo que renova, a história não teria que acabar ali. Algo novo estava prestes a surgir. E Pedro, em seu momento de maior fraqueza, se transformaria no exemplo do amor imerecido e da graça poderosa de Deus. Escutando as palavras do Senhor que lhe foram ditas, Pedro finalmente começou a vislumbrar a profundidade do amor que Jesus tinha por ele e o propósito que ainda o aguardava. E assim, no meio da dor, um novo mistério revelava-se. O que significava realmente ser restaurado? Como a esperança poderia brilhar onde antes havia traição? O plano de Deus começava a ressoar na vida de Pedro, e a transformação ainda estava por vir.